Ela tinha acabado de passar na prova mais importante da vida dela. Estava sorrindo, fazendo planos para o futuro, e ligou para a mãe cheia de esperança. Poucas horas depois, desapareceu da face da terra, e ninguém até hoje sabe o que aconteceu com Brianna Maitland. Isso não é ficção. Isso é real. E é uma das histórias mais perturbadoras do estado de Vermont. Brianna Alexandria Maitland nasceu no dia 8 de outubro de 1986, numa cidadezinha rural chamada East Franklin, no Vermont, um lugar pacato perto da fronteira com o Canadá. Quem conhecia Brianna descrevia ela como uma força da natureza, energética, aventureira, completamente original. Era o tipo de pessoa que você não esquece nunca. Ela adorava animais, cuidava de cavalos e vacas, vivia explorando estradas de terra no interior do Vermont. Praticava jiu-jitsu, usava chapéus engraçados. Tinha um Sharpei chamado Lau e um gato chamado Muffin. Fazia pipoca no fogão a lenha. Era, como os amigos dela chamavam carinhosamente, uma hippie do interior, livre, autêntica, cheia de vida. E ela era daquelas pessoas raras que fazem você se sentir bem só de estar perto. Amigos contavam que Brianna foi quem se aproximou deles no primeiro dia de escola, quando todo mundo ainda estava nervoso e sem saber onde se encaixar. Ela decorava o interior do carro com bilhetinho, escritos à mão pelos amigos. Nunca esquecia um aniversário. Tinha cabelo castanho brilhante, olhos cor de avelã e um sorriso que as pessoas lembravam anos depois de terem se encontrado com ela uma única vez. Mas a vida de Brianna não era fácil. Durante a adolescência, ela foi ficando cada vez mais inquieta, preferia dormir na casa de amigos a ficar sob a supervisão dos pais. Acabou saindo do ensino médio sem terminar. Morou em vários lugares diferentes, sem muita estabilidade. Quem a amava se preocupava, mas também reconhecia. Ela era teimosa, independente e às vezes confiava demais nas pessoas erradas. 3 semanas antes de desaparecer, algo violento aconteceu. Numa festa, uma ex-amiga chamada Key Lacroix agrediu Brianna brutalmente. Nariz quebrado, concussão. O pai de Brianna acreditava que ciúme tinha motivado o ataque. Ela registrou ocorrência e prestou queixa. Mas a violência não a parou. Pelo contrário, Brianna estava determinada a seguir em frente. 19 de março de 2004. Uma data que a família Maitland nunca mais vai conseguir esquecer. Naquele dia, Brianna passou no exame do GED, o equivalente ao diploma do ensino médio nos Estados Unidos. Depois de tudo que ela tinha enfrentado, a instabilidade, as mudanças, as dificuldades, ela tinha conseguido. E foi a primeira pessoa que ela quis avisar foi a mãe. Kelly Maitland atendeu o telefone e ouviu a voz da filha do outro lado, animada, orgulhosa, esperançosa. As duas combinaram de se encontrar para almoçar e passaram a tarde juntas, fazendo compras pelo norte do Vermont, conversando sobre faculdade, sobre o futuro, sobre tudo que ainda estava por vir. Mas em algum momento durante esse passeio, algo mudou. Kelly notou que Brianna ficou de repente distraída, desconfortável, como se tivesse visto alguma coisa que a perturbou. Brianna nunca explicou o que foi. Pouco depois, encerrou o passeio mais cedo do que o esperado e disse que precisava ir para casa se preparar para o trabalho. Naquela noite, Brianna chegou ao seu turno no Black Lantern Inn, em Montgomery, Vermont, onde trabalhava como auxiliar de cozinha. Os colegas disseram que ela estava normal. Fez tudo certo. Terminou o turno sem qualquer problema. Por volta das 23h30, quando a equipe ia sair para comer alguma coisa depois do expediente, Brianna recusou o convite. Simples assim. Tinha que acordar cedo no dia seguinte para o segundo emprego. Ela saiu sozinha. Entrou no seu Oldsmobile verde claro de 1985 e dirigiu para dentro da noite. Ninguém nunca mais a viu. Na manhã do dia 20 de março, motoristas que passavam por uma estrada cerca de 1 quilômetro do Black Lantern viram algo que não fazia sentido algum. Um carro encravado de ré na lateral de um celeiro abandonado. O impacto era visível. O carro estava ali, estranho, torto, fora do lugar, como se o tempo tivesse parado naquele ponto. Era o Oldsmobile de Brianna. Dentro do carro, os investigadores encontraram pertences pessoais dela e 2 cheques de salário sem descontar, simplesmente deixados no banco da frente. Uma prancha de madeira estava sobre o porta-malas. Nenhum sinal de Brianna em lugar nenhum. Dias depois, o ex-namorado dela,
identificado apenas como James, contou à polícia que tinha passado pelo local por volta das 2h30 da madrugada, na mesma noite do desaparecimento. Segundo ele, o carro estava com os faróis acesos e as duas portas abertas, motorista e passageiro. Ele parou, apagou as luzes, fechou as portas e foi embora. Não chamou a polícia porque tinha bebido. Só procurou as autoridades uma semana depois. E aqui está um detalhe que vai te deixar de queixo caído. O carro estava registrado no nome da mãe de Breonna, não no dela. Por isso, quando a polícia encontrou o veículo abandonado, não conseguiu ligá-lo imediatamente a uma adolescente desaparecida. E como Breonna não morava com os pais de forma consistente, as pessoas ao redor acharam que ela podia estar simplesmente ficando na casa de alguém. 3 dias passaram antes que a família fizesse boletim de ocorrência. 3 dias preciosos, perdidos para sempre. Quando Kelly e Bruce Maitland finalmente foram até a delegacia e viram as fotos do carro encravado no celeiro, a realidade caiu sobre eles como um peso impossível. O veículo da filha estava lá desde o primeiro dia, e ninguém tinha feito a conexão a tempo. Uma investigação cheia de sombras. A polícia começou as buscas. Vasculhou campos, florestas, propriedades ao redor de Montgomery. E foi aí que a investigação começou a entrar num território muito mais sombrio. Uma denúncia anônima levou os policiais a uma casa em Berkshire, Vermont, supostamente ligada a 2 traficantes de drogas de Nova York, Ramone Reese e Nathaniel Jackson. No dia 15 de abril de 2004, a polícia fez uma batida no local. Encontraram cocaína, maconha e materiais para tráfico, mas nenhum sinal de Breonna. Amigos dela revelaram aos investigadores que Breonna tinha experimentado crack pouco antes do desaparecimento e que ela conhecia os 2 traficantes. Isso abriu uma linha de investigação sombria, mas nenhuma conexão direta com o desaparecimento foi confirmada publicamente. No final de 2004, uma mulher mais velha enviou um afidavit anônimo à polícia. O documento continha alegações perturbadoras, que Breonna teria sido morta numa briga envolvendo dinheiro de crack, que o corpo teria sido escondido temporariamente no porão de uma casa e depois desmembrado e descartado numa fazenda de porcos. A polícia investigou, mas nunca conseguiu verificar as informações. Em 2006, imagem de uma câmera de segurança do Cassino Caesars, em Atlantic City, mostraram uma mulher numa mesa de poker que parecia se parecer muito com Breonna. O vídeo viralizou entre quem acompanhava o caso, mas os investigadores nunca conseguiram identificar a mulher e nunca encontraram evidência alguma de que Breonna tivesse viajado para lá. O nome do serial killer Israel Case também circulou nas teorias, mas registros financeiros provaram que ele não estava no Vermont durante o período do desaparecimento. Mais um beco sem saída. Um mistério que ainda sangra. Quase 21 anos se passaram desde aquela noite de março de 2004. E o caso de Breonna Maitland continua aberto. A Polícia Estadual de Vermont ainda recebe denúncias, ainda entrevista testemunhas, ainda analisa evidências. Os investigadores afirmam publicamente que acreditam que houve crime doloso, mas ninguém jamais foi indiciado. Nenhuma prisão, nenhuma resposta. Kelly e Bruce Maitland vivem com esse vazio há mais de 2 décadas, sem poder velar a filha, sem poder enterrá-la, sem poder dizer adeus. Eles querem saber a verdade, querem recuperar os restos mortais de Breonna e querem que quem fez isso pague pelo que fez. Os amigos de Breonna lembram dela como ela era, não como um caso não resolvido, não como uma manchete. Eles lembram da menina que se apresentava aos estranhos no primeiro dia de aula, que amava seus animais, que fazia todo mundo se sentir visto e querido, que tinha passado no GED naquele mesmo dia e estava feliz, com planos, com esperança. Ela saiu do trabalho naquela noite com uma vida inteira pela frente. E então, silêncio, chamada para ação. Se você tem qualquer informação sobre o desaparecimento de Breonna Maitland, por favor entre em contato com a Polícia Estadual de Vermont. Qualquer detalhe, por menor que pareça, pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça. Breonna merece justiça. A família dela merece respostas. E nós, que ouvimos essa história, temos a responsabilidade de não deixar que ela seja esquecida. Compartilha esse vídeo. Fala sobre o caso. Porque, às vezes, a única coisa que separa o mistério de uma resposta é alguém que finalmente decide falar.